El título es La doctrina del santuario, o la doctrina adventista del santuario, la doctrina bíblica del santuario, e um resumo histórico de sua compreensão a largo de nuestra história como adventistas del sétimo dia, el pueblo del santuário. Tu poderias, quizás, perguntar por que el santuário é importante. Mira, há muitas razões, pero eu estou simplesmente falando de três delas. Se fores a mirar a estes textos, e por questão de tempo não lo vamos fazer, pero em primeiro lugar, segundo Éxodo 25:8, el santuário é a morada de Deus. Porque o texto diz, hágame um santuário para que eu pueda morar com ustedes. Agora, a pergunta é, pode haver algo mais importante do que o lugar onde Deus habita? Ou seja, a habitação de Deus? Não creio. Porque Deus é o Criador que sustenta todas as coisas, também o universo. Agora, además de ser a morada de Deus, o santuário também é o guardião da lei de Deus. Em realidade, o original da lei de Deus está no cielo. E o que ocorreu na terra é uma transcrição, uma adaptação a nossa realidade. E em terceiro lugar, o santuário é o centro do plano de salvação. Assim foi no período de los patriarcas, se acuerdo, naquele entonces, não existia o tabernáculo, o santuário, era o altar. E entonces, quando necessitavam de um sacrifício, perdão para os pecados, el papá, ou entonces, se o papá não existia mais ou não estava disponível, o hijo maior era o que oferecia o sacrifício. Depois, tu tivesse também o tabernáculo del desierto, o templo de Jerusalém. E entonces, no Novo Testamento, em Hebreus capítulo 4, versos 14 a 16, habla de que se tu tienes crise existencial, tu tienes que orar a Jesús, a Deus, em nome de Jesus, al trono de graça, onde Jesus ministra por nossa salvação. Mira, se o santuário é tão importante, por supuesto que a Bíblia dá muita atenção a ele, e também o diabo está enojado com o santuário, por supuesto. Agora, se vamos abrir nossa Bíblia em um texto clave para o estudo do santuário, e esse texto está em el livro do profeta Daniel, el capítulo 8. Eu creio que muitos de vocês conhecem hasta quizás de memória o texto, pero este texto nos habla em primeiro lugar el verso 9 hasta el 12, tu tienes una descripción de la profanación del santuario. Y el texto habla de un poder que es llamado del cuernio, el cuernio que empezó pequeño y que creció mucho, quedó como un cornazo. Entonces, en la cabeza de muchos, él todavía es un cuernio pequeño. No. El texto diz que el cuernio ha crecido mucho y se tornou muito grande, tendo uma dimensão cósmica hasta. E ali se habla neste texto por lo menos de 5 obras malignas deste texto, perdão, desse cuernio. Em primeiro lugar, el cuernio se foi contra el ejército del cielo, o el pueblo de Deus. Também se volveu em contra el príncipe del ejército, que também é el sacerdote del santuário. Se volveu em contra el contínuo, ou seja, la continua administração del santuário.
y también puso abajo el lugar de su santuario, incluso la verdad. Que verdade é esta? É a verdade como está conectada com o santuário. Então, aqui tu vas ver todo um paquete de profanação. Mira, acuérdese uma coisa, não é simplesmente a contaminação do santuário, a contaminação legal, porque o santuário, o dia da expiação, e todo o sistema contaminava legalmente o santuário. Este era su blanco, su propósito. Agora, aqui ocorreu a profanação ilegal por influência deste poder. Agora, vas a ver que no verso 13, um ser angelical viene e pergunta: ¿hasta quando vai quedar esta desgraça, esta profanação do santuário? Ou abominação que genera desolação seria uma boa tradução. E então vem outro ángel e contesta: hasta 2300 tardes e manhãs o santuário vai ser restaurado, justificado e vindicado e purificado. Em outras palavras, o significado do término original para purificação não é só purificação, tem um sentido mais amplo, ou seja, é toda a reversão desta obra, deste cuerno que pôs abaixo todo o sistema do santuário. Não que o santuário celestial não mais existe, não, por supuesto não, pero lo quitó de la mente de las personas. Por lo tanto, cristianos no más creían el santuario, y esse poder puse um santuário em lugar dele, um santuário alternativo. E aqui tu tienes uma ilustração de este processo, e vas a ver que ao largo da história humana, aqui no lado esquerdo da pantalla, tu vas ver um V, que é uma V que representa o sistema verdadeiro do santuário, e la F em rojo, tu tienes la falsificação de este santuário. Mira, a história bíblica do santuário é muito interessante. Não temos tempo para ingressar em todos os detalhes, pero me gustaría solo chamar tu atenção para uma realidade. Como é que empieza a história del santuário, ou seja, de los altares del período patriarcal? Com dois hermanos. Caim oferecendo um sacrifício verdadeiro, e então tu tienes su hermano com la falsificação vegetariana. Depois, mientras Moisés estava en el monte recebendo a lei e as instruções de como construir o tabernáculo, al pé del monte estava su hermano já com a falsificação lista. E assim empieza a história del tabernáculo. E que me dizes del templo de Jerusalém? Mira, se vas a 1 Reis, capítulo 8, tu vas ver a hermosa oração de Salomão de dedicação do templo. E ele diz: mira, nem o cielo te pode contener, quanto mais esta casita, o templo que eu construí. Pero, quando o oprimido, o pobre, venga aqui com sua súplica, com seu pedido que puedes atender a eles, tu vas del capítulo 8 para o capítulo 11 e vas ver o mesmo Salomão construindo quantidade de templos para suas mulheres paganas. Aqui não é mais um hermano como Abel ou Caim ou Moisés, pero é o mesmo Salomão. Pero o diabo não estava solo enojado com a sombra del santuário, ou seja, todo o sistema do Antigo Testamento, com a realidade também. E é isto exatamente que habla o livro de Daniel, o capítulo 8, versos 9 a 12.
E não há como fazer isto cumprir-se melhor do que com o sistema papal. Mira, a Bíblia habla del sábado. O sistema católico diz não, é domingo. A Bíblia habla que a pessoa, quando morre, queda em estado de inconsciência na sepultura. Não, vai ao cielo, ao purgatório, ao inferno. Jesus, a Bíblia diz também que Jesus é nosso único mediador. Não. Há a Virgem Maria, Pedro e quantidade de outros santos em mediação allá. A Bíblia habla também de que há um santuário no cielo e que ali nós temos que orar onde Jesus está. Não, tu te podes confessar para o cura. E assim tu vas ver que tudo isto que tinha uma dimensão vertical, ou seja, com o cielo, quedou em uma dimensão humana temporal. Então, esta é uma falsificação. Ora, tu poderias me perguntar, pero como é isto? Isto é uma invenção dos adventistas do sétimo dia. Não, senhor. Incluso Lutero tinha uma compreensão muito semelhante. E sabes que muito disso que está planteado nesta ilustração, quem me chamou a atenção a isto foi Lutero, lendo e investigando seus estudos. Eu escrevi uma vez uma monografia sobre o sacerdócio de Cristo segundo Lutero. E ele falava não só disto, mas também da falsificação. E mira, se tu tens dúvida, deixa-me solo compartilhar contigo uma cita de Lutero. Mira o que ele diz. En el santo, glorioso, feliz e misericordioso sacerdócio de Cristo, el cerdo del diablo, el papa, ha metido su hocico, não só contaminando-lo, sendo destruindo-lo e eliminando-lo completamente, instalando outro sacerdócio, uno próprio, mesclando todos os sacerdócios paganos como um estofado de abominações. Tu não hablarias um linguagem tão forte? Pero Lutero tinha esta compreensão muito clarita da obra deste sistema. Agora, nós vamos a reflexionar um pouquinho sobre como desarrollou a compreensão do santuário a largo da história da Igreja Adventista. E eu tenho 4 períodos aqui. Em primeiro é o período que eu chamo sistemático integrativo ou sistemático e integrativo, del ano 1844 a 1886, quando começam as discussões sobre justificação por la fé, que tu sabes, de Minneapolis, 1888. Depois também o período tipológico cristocêntrico, daquele ano hasta 1955, com as discussões evangélicas. Depois, evangélico reducionista, de 1955 a 1980, e então exegético restauracionista, de 1980 hasta hoje. Vamos para o primeiro período. Nós, como em nossa história adventista, tivemos 3 errores que quedaram como bendições. Um deles é o Gran Chasco, de 1844. Historiadores antigos miravam o Gran Chasco de 1844, ao término das 2.300 tardes e manhãs, como uma vergonha, um erro. Pero mira uma coisa, isto foi a maior bendição que nós tivemos. Por quê? Porque chascos generam uma ruptura com a tradição e um novo início. E foi exatamente o que ocorreu. Eles criam que Jesus vendria em 1844
Ele não vino. E então começaram a estudar a Bíblia para encontrar uma resposta para o chasco. O que passou? Nós usamos os melhores cronologistas. Guillermo Miller usou, por exemplo, Ferguson, Yale. Que passa? Porque os cálculos estão corretos. E ao buscar uma resposta para o chasco, eles estudaram a Bíblia e encontraram não só a resposta para o chasco, pero para a quantidade de perguntas que eles não haviam hecho. E com isto generou todo um sistema, todo um processo de restauração da verdade. El error de la puerta cerrada, o sea, de la no misión, que não tendrían más que predicar el evangelio, dio a los pioneros tiempo para estudiar y desarrollar el sistema de verdade. Por lo tanto, el gran chasco generó la motivación y la teoría de la puerta cerrada dio el tiempo. Y el antitrinitarismo de los pioneros, que foi superado solo com a publicação do Deseado de Todas as Gentes em 1898, permitiu que se rompiera com o conceito filosófico de Deus aristoteliano, ou seja, del Deus inamovível del pensamento grego que é parte da teologia católica e protestante clássica, e redescobriram o conceito del Deus trinitário de la Bíblia, que não é inamovível, pero que habita com su pueblo en el santuário. Isto é formidável. Mira, aqui temos algumas citas que me gostaria de compartilhar. En el Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 79, Helena de White diz: Deus utilizou su Santo Espírito para hacer brilhar la luz sobre sus siervos. Su investigação requeriu muito estudo e gran cuidado para desentranhar eslabón tras eslabón, ou seja, de la cadena de la verdade. Gracias a la preocupação, la ansiedade e el trabalho incessante, ha avançado la obra hasta que las grandes verdades de nuestro mensaje han llegado a constituir um todo claro, eslabonado e perfeito que se ha predicado ao mundo. Aqui tu tens uma descrição exata do que ocorreu com os pioneiros. Agora, eles tinham uma compreensão muito clara. Por exemplo, Uriah Smith escreveu em 1858: El santuário es el gran núcleo alrededor del cual se agrupan las constelaciones gloriosas de la verdade. Não sei se meu amigo e minha amiga, se alguma vez tu escutaste, pero se diz o seguinte, que tu não conheces um contenido bem hasta que mientras não lo puedes ilustrar. E o que a mim me gusta são as ilustrações que os pioneiros puseram. Aqui é como se fosse uma estrela com os satélites a la vuelta, que seriam as doutrinas, e o núcleo seria o santuário. Mira o que ele dijo depois. En la gran rueda de la verdade, el santuário es el eje central e las doutrinas são los flejes exteriores, ou seja, como uma rueda de um carro antigo, daqueles onde tu tienes el eje e então as flejas ali. E a mesma coisa para ele, o santuário é o elemento central. Helena de White tem uma citação que eu la considero minha citação favorita. Mira o que ela diz. Uma cita. Cristo, su caráter y obra es el centro y la circunferencia de toda verdade. Él es la cadena a la cual estão unidas las joyas de la doctrina.
En él se encuentra todo el sistema de la verdad. Esta cita nosotros poderíamos reflexionar con ella todo el tiempo y no la vamos a agotar. Mira, si Cristo, su obra y su carácter y obra no es solo la persona de Cristo, todo que él es y lo que él hace es el centro y la circunferencia de la verdad, entonces él es todo. Habla de una cadena de doctrinas y un sistema de verdad. Esta cita tiene pocas palabras, pero muy significativa. Esta es una forma de ilustrar. Tú tienes adentro la ministración de Cristo, que por supuesto es su muerte en la cruz y su ministración en el cielo, porque el sacrificio de su ministración ocurrió en la tierra. Y aquí a la vuelta tú tienes las doctrinas. Y es esto que yo pongo en el libro El Santuario, el mensaje de los tres ángeles. Esse livro está ahora disponível também por ACES, e esta é a edição de IATPA. Agora, há dois textos que foram claves para o desenvolvimento das doutrinas adventistas, ou seja, da centralidade do santuário e do sistema. Daniel 8:14, que já hablamos, e também Apocalipse 14, 6 a 12. Eu creio que o santuário é o elemento que integra as doutrinas. E, por sua vez, os três mensajes angélicos de Apocalipse 14, 6 a 12 é uma predicação escatológica em preparação para a segunda venida de Cristo deste sistema histórico integrado por el santuário. Por supuesto, quizás algunos de los conceptos não sejam tão claritos, pero ustedes podem depois ler o livro e entonces ali tu tienes la apresentação pouco mais em detalhes. Esta é uma forma de ilustrar a coisa. Tu vas ter aqui o santuário e os três mensajes angélicos, e cada um tem três componentes neste sistema. Em Daniel 8:14, tu tienes uma alusão ao santuário mesmo, a las 2300 tardes e manhãs e a la purificação do santuário. E por sua vez, em los três mensajes angélicos, é óbvio, tu tienes três mensajes e tu tienes cada um de los mensajes por sua conta. Agora, aqui tu tienes uma ilustração de como las 5 doutrinas distintivas de la fé adventista estão unidas ao santuário e a mensagem de los tres ángeles. Em mi livro, El Santuário, Mensaje de los Tres Ángeles, tu tienes entonces esta ilustração de uma maneira pouco mais clara e com os detalhes e os textos bíblicos que conectam a estas verdades. Pero isto é la forma. Não se olvide de uma coisa, meu amigo, minha amiga. La fuerza del mensaje adventista não está em las doutrinas aisladas, pero en el sistema como todos estão juntos. E eu creio que tu sabes muito bem a distinção entre uma pila de ladrilhos e uma parede. Lo que hace la diferença não é simplesmente agregar ladrilho arriba del outro, é o cemento que tu tienes ali e que integre da força a la parede. De la misma forma, el santuário é como se fuera el cemento que integra las doutrinas. Por lo tanto, el santuário é mais do que uma doutrina, é uma plataforma, é do que integra las doutrinas. Agora, eu não vou ingressar esse ponto porque não temos muito tempo, pero o santuário tem uma integração histórico-teológica e os três mensagens angélicos é mais histórica do que teológica. Vamos deixar para depois. Agora,
Después, con las discusiones sobre la justificación por la fe, especialmente en esta asamblea de 1888 en Minneapolis, aquí en Estados Unidos, hubo una necesidad. Mira, nosotros estamos hablando tanto de nuestras verdades, pero necesitamos una experiencia genuina con Jesús, con el Señor Jesús. E entonces, isto foi um período interessante. Hasta George Knight habla que em Apocalipse 14:12 tu tienes esta declaração, aqui está a paciência de los santos, los que guardam los mandamentos de Deus e a fé de Jesus. E ele diz o seguinte, dá a impressão que se tuvo durante os primeiros 40 anos muito ênfase em los mandamentos de Deus e não muito em la fé de Jesus. E depois de 1886-88, houve este intento de equilibrar os mandamentos de Deus com a fé em Jesus. Agora, é muito importante para a compreensão do desenvolvimento das doutrinas adventistas ter esta ideia aqui, onde tu podes ver claramente que nós tivemos dois períodos de desenvolvimento das doutrinas. O primeiro é de 1844 em adelante, e falamos sobre ele, com ênfase em las doutrinas distintivas. Qual é nossa contribuição no mundo? E o ênfase estava em um conceito sistêmico de verdade, ou seja, um sistema doctrinal centrado no santuário. Pero dá a impressão que este equilíbrio, neste intento de equilibrar, o pêndulo saiu de um extremo e foi ao outro. E então, a ênfase foi agregar as doutrinas evangélicas. E então, o ênfase foi mais em Cristo como o centro da verdade e com ênfase em doutrinas aisladas. Agora te pergunto, com isto que tu estás vendo em la pantalla, qual é o centro de nosso mensaje? É o santuário ou é Cristo? Mira, antes de contestar a pergunta, tu tienes que ter em mente que quando na pergunta está mal, tu tienes em primeiro lugar que corrigir a pergunta antes de contestá-la. Eu creio que o centro do mensaje adventista não é o santuário sem Cristo, como se fora vazio, tampouco Cristo afuera de su santuário, pero é Cristo em su santuário. Este é o ponto. Agora, saiu publicado um livro de W. Prescott, The Doctrine of Christ, ou seja, a doutrina de Cristo. E neste livro, que é interessante, pequeno, não muito largo, ele hace um intento de conectar todas as doutrinas à persona de Cristo. Por lo tanto, o santuário não quedou mais como o grande elemento de integração da doutrina, ou seja, Cristo em seu santuário. Então, del santuário foi a Cristo. Agora, saiu publicado também a primeira edição do livro El Ritual del Santuário, ou seja, El Santuário e seu Serviço, 1937, onde ele hace também, M.L. Andreasen, uma conexão de los serviços del santuário, o santuário mesmo, com Cristo. Então, se perdeu este conceito de sistema. E o resultado foi mais ou menos assim. O santuário existe, por supuesto, como se fosse uma doutrina, entre outras. Então, não quedou mais a ideia de sistema doctrinal, pero de doutrinas aisladas. E esta foi uma perda aqui de ênfase. Não que se começou a predicar herejia, não. Pero uma perda desse sentido de sistema. Agora, no período seguinte, que é o período de 1955 a 1980,
ocorreu um fenômeno interessante. Em 1955 começaram as discussões de los diálogos evangélicos adventistas, onde alguns vieram aqui para a Associação General e perguntaram, evangélicos, o que vocês creem? E houve uma classificação de las doutrinas. Em resposta a essas perguntas, eles disseram, mira, nós temos muitas doutrinas em comum com vocês. Temos algumas doutrinas em comum com algumas ramas do mundo evangélico e algumas distintivas. E neste intento de explicação das doutrinas, então o santuário quedou como sinônimo do juízo investigador, ou seja, da escatologia dos últimos eventos. Então, o santuário não quedou mais como a grande plataforma de integração da doutrina, pero mais como juízo investigador. E isto tu tienes neste livro, Questions on Doctrine, este ênfase em las doutrinas distintivas, e não mais como ele integrador de toda a doutrina. Este livro, também que está disponível em espanhol, Nuestro Sumo Sacerdote, ele original em inglês de 1972, também tem uma ideia um pouquinho mais privada do santuário, mais restrita, eu me refiro, assim, não com esta função integradora. Agora, Helena de White é clara, e esta cita é fundamental. O hecho de que não haja controvérsia nem agitação entre o povo de Deus não deve considerar-se como evidência concluyente de que retienen firmemente a sana doutrina. Deus despertará seus hijos, se outros meios fracassam, se levantarão herejías entre eles, que los zarandearán, separando el tamo del trigo. E é exatamente isto que ocorreu com o santuário. Veniram algumas pessoas, um deles, Don Neufeld, que foi hasta um dos editores do Comentário Bíblico Adventista, Raymond Cottrell, que também foi do Comentário Bíblico Adventista, dos americanos, e também o australiano Desmond Ford. E estes tipos começaram a criticar a doutrina do santuário e poner dúvidas sobre 1844. O primeiro deles, não sei se é real, pero uma pessoa uma vez me disse que lo conheceu e disse que ele perguntava assim: tu conheces o livro de Daniel de memória em las línguas originais, em hebreu e também na secção em arameu? Não. Então não há diálogo entre nós outros. Pero estes tipos criticaram a posição adventista do santuário. E então, em 1980, começa um novo período que eu chamo de exegético restauracionista. Exegético no sentido de uma búsqueda da base bíblica do santuário e não simplesmente uma predicação, e restauracionista no sentido de trazer de volta a função clave do santuário como integrador das doutrinas. Nesse período saíram publicados alguns livros que criticaram muito a Igreja Adventista, The Shaking of the Sanctuary of Adventism, esse livro de 1977. É um livro de um autor anglicano australiano. Ele não é adventista, pero criticou a posição adventista. Um livro de Desmond Ford, que foi depois analisado em Glacier View, vamos falar um pouquinho sobre isto, e o livro de Robert Bringsmith, também esses outros dois, todos eles são australianos.
Este último negando o juízo investigador. Agora, os conflitos com especialmente com Desmond Ford, chegaram a um ponto crucial em uma reunião que ocorreu em Glacier View Ranch, no estado de Colorado. É uma sede campestre da Igreja Adventista para jovens muito hermosa. E del 10 a 15 de agosto de 1980 ocorreu então um diálogo de mais de 100 teólogos adventistas e alguns administradores com Desmond Ford. Em resposta a ele, podes ir à revista, só pongas na internet Ministry Magazine, e podes então ir hasta el outubro de 1980. Tu tienes um PDF da revista, onde tu tienes toda a descrição deste encontro em Glacier View e as respostas da igreja. Pero de este encontro com Desmond Ford e desta crise que ocorreu ali, saiu uma série muito buena sobre a doutrina bíblica do santuário, ou seja, a série DARCOM, que é a abreviatura em inglês de Daniel and Revelation Committee. E estes 7 tomos são uma preciosidade. Se tiver tempo, eu poderia falar um pouquinho sobre eles, pero por lo menos que tu sepas que isto existe. Por lo tanto, depois deste período isto aqui é simplesmente uma amostra, amostragem de uma produção. Muitas teses de doutorado e livros e artículos saíram sobre o santuário, e que é uma grande... Eu escrevi minhas teses e doutorados como o santuário integra as doutrinas, e é o livro El Santuário e os mensajes de los tres ángeles. Por lo tanto, repassando apenas nossa história, tivemos a estes 4 períodos. E o livro que se mencionou al início, que está saindo em el espanhol, La Lengua de los Ángeles Buenos, também vai ser uma grande contribuição e um aporte, además do simpósio que estamos começando hoje e que vai ocorrer neste mês de julho, com sede em la Igreja de São Borja. Aqui há uma cita que diz: mira que como Helena de White lo plantea. La verdade para este tempo é ampla e abarcante e compreende muitas, mas constituem reglones separados ou de pouco significado, sino que estão unidas por hilos de ouro que conformam uma totalidade que tem a Cristo como seu centro viviente. As verdades que apresentamos de la Bíblia são tão firmes e incomovíveis como o trono de Deus. Se eu fuera a ser um resumen de la teologia adventista, eu diria que Deus é o centro originador. O grande conflito cósmico é o marco adentro del qual as coisas ocorrem. O pacto, la base. O santuário, o motivo organizador que integra as doutrinas. Los 3 mensajes angélicos, a proclamação escatológica desse sistema integrado pelo santuário e, por supuesto, o remanente, o resultado missiológico, ou seja, de um grupo que crê e predica essa verdade. Por lo tanto, aqui tu tienes o elemento distintivo de nossa fé. E me gostaria de ler mais uma cita. Helena de White diz: são muitas as preciosas verdades que contém a palavra de Deus, pero es la verdade presente lo que el rebaño necessita. He visto el peligro que existe de que los mensajeros se desviem de los puntos importantes de la verdade presente para esparcir-se
em temas que não tendem a unir o rebanho e santificar a alma. E nisto Satanás aproveitará toda a vantagem possível para perjudicar a causa. E agora vem o ponto clave. Pero los temas del santuario en relación con los 2300 días, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús são perfeitamente adequados para explicar o movimento adventista passado, qual é nossa posição actual, estabelecer a fé de los que dudam e dar certidumbre ao glorioso futuro. He visto com frequência que estes eram os temas principais em los quais devem esparcir-se los mensajeros. E então, para finalizar, Helena de White diz: Tenemos las más solemnes e estupendas verdades que jamás se hajam confiado a los mortales. Oh, por que não se levanta a igreja de Cristo e se viste de sua hermosura, de sua hermosa túnica? ¿Por qué no resplandece? Gracias por tu apoyo, Mike. A la orden, a la orden. Ahí Gracias por haber aceptado la invitación. Sí, excelente, excelente. Que el Señor los bendiga a todos ustedes.